Alô, concurseiro, o PC Dicas já começou. O assunto de hoje é orientação vocacional. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já decidiu o que você quer para sua carreira, sua vida profissional? Bom, para explicar um pouquinho sobre isso, para te ajudar, está aqui com a gente o Vinícius Oliveira. Ele é especialista em educação, avaliação de ensino, aprendizagem. Vai ajudar um pouquinho você, viu, que está aí com essas dúvidas às vezes. Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando me chamaram. Dei uma olhada no que vocês fazem, é um trabalho muito bonito. Que bacana. Justamente para ajudar os concurseiros, vamos começar então. Orientação vocacional. Vamos explicar um pouco o que é isso. A orientação é o seguinte, o nosso trabalho basicamente é ajudar o indivíduo a se conhecer e conhecer as profissões para ver o que é que encaixa, o que é que dá certo dessa profissão com esse indivíduo. Então, identificar algumas características do indivíduo junto com ele, um autoconhecimento e levar informações para ele. Então, o nosso papel é guiar ele nesse momento de escolher uma profissão. Até porque são muitas profissões, né, registradas, cadastradas aí, né? Esse número dá para mencionar? Tem a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, que tem mais de 2.600 profissões cadastradas. Dentro dessas 2.600 ainda tem as ocupações e as tarefas, os cargos, que passa de 3.000 profissões, passa de 3.000 ocupações possíveis. Quer dizer, com essa gama de profissões, nem sempre é fácil decidir aquilo que se quer, né? Qual a primeira dica que você daria, Vinícius, para aquela pessoa que está ali na dúvida, começar a pensar para decidir o futuro dela? A primeira dica é pensar quais são os seus valores, o que você gosta. Principalmente o pessoal, vocês trabalham com concursos, o pessoal que está atrás de concurso, o que eles querem? Será que ele quer só a estabilidade ou ele quer a realização no trabalho? Precisa entender quais são os valores, quem é a pessoa, o que ela gosta e depois buscar informações a respeito da profissão. Então, esse autoconhecimento é o primeiro passo, depois a busca de informações. Tem um autor que chama Silvio Bock, ele fala o seguinte, com a união do autoconhecimento e a informação profissional, nós formamos da profissão uma cara, uma identificação com essa profissão. Então, o que a gente faz? Busca um pouco de informações, se conhece um pouco, vê o que dá certo da profissão com o que a gente gosta, forma uma identificação. Essa identificação pode ser uma identificação positiva ou negativa. A partir daí, a gente começa a criar o interesse por aquela profissão. Então, primeiro de tudo, se conhecer, depois buscar informações a respeito da profissão. Você falou nesse autoconhecimento, né, buscar esses valores. É por isso que tem muita gente que às vezes decide por uma, acaba passando um tempo, percebe que não é aquilo que ela queria. Isso é normal por conta disso? Totalmente normal. Até 1907, 1910, não existia o trabalho de orientação profissional. Depois, esse trabalho de orientação foi começando a ser feito para identificar a vocação do indivíduo, até 1950, 1960. Nessa época não existiam muitas profissões, não tinham tantas possibilidades. Agora, como nós temos muitas possibilidades, eu posso entrar numa profissão, identificar que eu queria algo parecido, mas não era aquilo, e aí a gente acaba trocando. Hoje a ideia, os autores que mais estudam orientação profissional, para a escolha profissional, eles entendem que a escolha profissional é um processo. Então, eu não nasço vocacionado somente para uma profissão. Eu nasço com algumas aptidões para qualquer tipo de profissão. Basta que eu desenvolva a aptidão para aquela atividade profissional. Então, de 1960 para cá, 1975, e depois do surgimento da informática, o surgimento da internet, as profissões cresceram demais. E aí os autores têm dito que esse processo de desenvolvimento, ele faz com que a gente mude de opção, mude de ideia. E olha, daqui para frente isso vai mudar muito, vai aumentar a gente entra numa profissão, percebe que não é aquilo e muda, porque surgem profissões praticamente anualmente, tem uma profissão nova e aí a pessoa percebe que ela tem um novo interesse. Isso não é errado, isso não é ruim e não faz mal, desde que a pessoa não fique sofrendo, trocando de profissão o tempo todo. Vinícius, você falou isso, um ponto super interessante e importante também falar para os concurseiros, porque o mercado de trabalho hoje ele exige que os profissionais sejam multitarefa, multifunção, né? E na vida pública também não é diferente, porque afinal de contas a gente vê muitos certames que
consta ali no processo de avaliação análise de títulos, né? Ou seja, vai analisar o currículo dele. Então, ser esse profissional multifunção, até na vida pública, é fundamental. É fundamental. Eu atendi, Rubens, há um tempo atrás, uma profissional já estabilizada, concursada, e 10 anos concursada, e ela não estava mais gostando da ideia de trabalhar naquela área. E aí a gente fez todo um trabalho para que ela mudasse de profissão. Então, às vezes a pessoa está executando aquela atividade, dentro daquela própria atividade ela é multiprofissional, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, ela percebe que o viés dela é para um outro lado, que ela gostaria de experimentar uma outra coisa e acaba querendo mudar. Então esse ser multiprofissional surge com a chegada também da globalização, da internet, da informática, e sim, cada dia mais a gente vai precisar ser multiprofissionais. Agora vamos voltar um pouquinho para trás. Uma situação seguinte, tem muita gente que acaba decidindo a profissão por conta do salário. Isso daí vai decidir realmente se ele vai conseguir seguir aquilo para a vida inteira? Olha, primeiro a gente tem que identificar uma coisa. Por que ele escolheu pelo salário? Pela necessidade do dinheiro ou pelo tamanho do salário? Se é pela necessidade do dinheiro, não faz mal a pessoa escolher uma profissão pelo dinheiro. Mas que ela não fique para sempre, porque trabalhar só por dinheiro, trabalhar sem ver sentido, trabalhar só pelo salário no fim do mês, causa muito sofrimento. Mas a gente precisa analisar o contexto. Por que ela escolheu aquela profissão pelo dinheiro? Quais são os valores dessa pessoa? Tem pessoa que é feliz quando ganha dinheiro, tem pessoa que é feliz quando realiza uma atividade que se sente realizada, que gosta, que nem precisa ganhar tanto. Porém, essa busca pelo dinheiro, que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que nós precisamos muito de dinheiro, essa busca louca por dinheiro às vezes acaba fazendo com que a gente sofra, mas continue ali naquela busca pelo salário. É importante o salário? É, mas é importante também o equilíbrio. Uma das primeiras perguntas que eu faço para os meus orientandos, principalmente lá na faculdade, quando as escolas levam os jovens para a gente trabalha com eles o seguinte: o que você prefere, ganhar bem ou se sentir realizado na profissão? A ideia é que haja um equilíbrio, né, entre o dinheiro e a satisfação. Que não fique só o dinheiro nem só a satisfação, para que a gente possa viver uma vida boa. Então, voltando, né? Primeiro, pensar, por que eu estou escolhendo pelo dinheiro? É porque eu gosto muito de dinheiro ou é só pela necessidade de dinheiro? E depois, se eu escolhi pelo dinheiro, não estou feliz, eu não vou continuar só pelo dinheiro, vamos procurar outras opções. Como a gente está falando em vocacional, né, orientação vocacional, a gente já está falando se a pessoa tem vocação para aquela profissão ou não. Então, dentro dessa questão de você buscar o equilíbrio também, a pessoa tem que saber se ela é apta para desenvolver aquilo que ela escolheu, porque não adianta nada ela ter um baita de um salário se ela não sabe o que está fazendo. Exatamente. Também. É assim, ó, a ideia de vocação, a vocação ela é muito difundida como se a gente já nascesse vocacionado para uma única profissão. As pesquisas, eu tenho feito bastante pesquisa, eu trabalho com uma pesquisadora que é a Camélia e a Regina, duas pesquisadoras, e trabalho com jovens que fazem pesquisas. E a gente tem entendido o quê? Nem todo mundo precisa encontrar uma vocação. Às vezes a pessoa quer fazer uma atividade, ela vai e busca desenvolver as habilidades, as aptidões para aquela profissão. Então, o que seria vocação? Vocação é você nascer com um chamado, certo? Mas a nossa nova visão de vocação é que somos vocacionados a todas as profissões. Basta que a gente tenha contato com essa profissão, com essa possibilidade profissional, que a gente tenha a possibilidade de desenvolver as habilidades necessárias para aquela profissão. Legal. Agora, para quem ainda está na dúvida, né, naquela vida ali, não sabe o que escolher, está naquela encruzilhada, o que você falaria para essas pessoas? Por exemplo, a gente vê na internet tem muito teste vocacional. Só isso basta ou também conversar com profissionais da área? Qual é a dica, Vinícius? Com certeza só os testes não bastam. O teste ele é uma ferramenta do psicólogo, ele é uma ferramenta que é um estudo, tem que ser feito um estudo muito grande para desenvolver, mas ele não é a única ferramenta para analisar se a pessoa tem ou não aptidão para desenvolver aquela atividade profissional. Sim, é importante fazer um teste, mas talvez o mais importante, se você não tem ainda a condição de procurar um profissional, um psicólogo, um orientador, é buscar informação.
pesquisar sobre a profissão, é falar com profissionais, é ir ao ambiente de trabalho, porque muitas pessoas escolhem a profissão pela aparência, pelo que aparece. Quando a gente vê um jornalista de sucesso como você, assim, a gente... Modéstia à parte. A gente acha que ser jornalista é sempre muito gostoso, sempre muito fácil. Agora, e a profissão? Como é que funciona por trás? Saber o que é uma coisa, saber como funciona a outra. Então a gente precisa, assim, buscar informações e principalmente se conhecer. O teste ajuda nesse autoconhecimento, mas ele não deve ser uma única ferramenta. Esse conhecimento é de extrema importância, como você falou de mim, modesto ele, como você falou, quando eu estava no processo, né, de buscar uma profissão, eu me interessei em procurar profissionais da área, em visitar o local de trabalho, o ambiente de trabalho, para saber se realmente era aquilo que eu queria. Isso, com certeza, ajuda a definir bem o norte, né? Como definiu, faz toda a diferença. O meu próprio exemplo, eu fiz a faculdade de psicologia, hoje eu trabalho na mesma faculdade que eu me formei, e o contato com os meus professores que desenvolveu esse interesse por ser professor. Então, eu conhecer de perto o que um professor faz foi o que me levou a escolher a profissão de professor de psicologia. Agora, lógico que quando a gente fala em concurso público, em processo seletivo, a gente está falando de uma prova antes, né, de todo um processo de estudo. Isso também vai ajudar a esse concurseiro, esse pretendente à vaga, esse processo, né, até chegar lá na frente. Vai ajudar ele a definir também o que ele quer? Com certeza. O que eu tenho pensado a respeito do concurso público? O concurso público virou uma coisa que muita gente quer e não sabe o porquê quer, a não ser a estabilidade financeira. Eu acho que a primeira coisa a ser feita, eu tenho pensado e tenho falado para as pessoas que me procuram, pensar se você quer executar a profissão que o concurso está oferecendo. Então, se conhecer e buscar conhecer a profissão é um ponto importante não só para quem procura profissões que não são de concurso, mas para todas as profissões. Esse papel do psicólogo de ajudar a se conhecer também serve para o concurseiro. E o concurseiro deve buscar conhecer a profissão assim como qualquer pessoa. E não só buscar a estabilidade financeira, buscar a alegria, a felicidade de realizar uma atividade de trabalho. E aí, para isso, você precisa, sim, procurar informação, precisa, sim, ler o edital bem lidinho, quais são as atribuições, ir atrás de profissionais, porque é o mesmo processo escolher uma profissão ou prestar um concurso. A diferença é que o concurso, a pessoa ela tem que desprender muito tempo, ela dispensa muito mais tempo para estudar, é um pouco mais cansativo. Às vezes a pessoa se forma, passa 2, 3, 4, 5, 6 anos estudando para um concurso, chega lá e percebe que não é aquilo que quer. Esse é um grande problema. Por isso, o trabalho da orientação profissional ou o seu próprio autoconhecimento, a sua própria busca pela profissão é muito importante. Mesmo assim, só dando uma ressalva, nunca é tarde para querer começar de novo? Nunca é tarde. A ideia de que nós temos que escolher uma profissão para a vida toda, ou que a gente só tem que fazer uma escolha, ou que a gente tem idade para começar a pensar a profissão, isso já ficou para trás desde 1960. Muito bom. Tá certo, tá aí. Vinícius Oliveira aqui com a gente. Obrigado. Eu Valeu. que agradeço. Depois de um lisonjeio dele, modesto também, super profissional qualificado falando sobre o assunto, ajudando você, concurseiro, a esclarecer essas dúvidas aí sobre orientação vocacional. A gente espera poder ter colaborado com você, viu? Não? Muito obrigado, foi bom participar. O concurseiro é uma pessoa que sofre no processo e esse sofrimento no final às vezes vale a pena, às vezes não. Então buscar esse autoconhecimento é muito importante. Tem uma música que fala, chama Amor de Índio, não sei se você conhece, do Beto Guedes. Ela fala que a abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Então, às vezes, esse tempo fazendo mel do concurseiro é o tempo de estudo. E o produto é você passar no concurso. Às vezes, você está aí com mais idade, quase perto de aposentar e sempre sonhou em fazer um concurso, em ser concursado, em terminar a carreira mais estável. Então, nunca é tarde. Às vezes, esse produto, esse mel que você produziu durante toda a sua carreira, vai chegar lá no concurso no final da sua carreira e você vai ter sido uma pessoa realizada no final das contas.
Maravilha, então. Tá aí para você PC e Dicas dessa semana falando sobre orientação vocacional. Para rever esse vídeo você pode, sabe, quantas vezes quiser, tá disponível para você aqui no site. Na semana que vem eu tô de volta. Até lá, valeu!